O capítulo de hoje é um capítulo extremamente interessante que nós vamos falar, porque ele se trata de uma empresa pouco conhecida, né? A empresa que nós vamos dizer, ela não tem muita representatividade na América. E o instrumento que essa empresa fabricou por algum tempo também é pouco conhecido de uma forma geral. Não é instrumento muito popular, né? Seria um instrumento muito diferente do que nós conhecemos, né? Então o instrumento que nós vamos falar chama-se Normaphone. O Normaphone ele estaria na categoria de instrumentos bizarros, se nós formos considerar hoje, né? Ele seria um instrumento que nós fomos colocar na categoria do off-clyde. O off-clyde que dá origem à tuba, mas se nós tivéssemos que descrever ele, seria uma mistura de sax com tuba, né? E o Normaphone seria mais ou menos isso, uma mistura de trompete com sax. Só que o Normaphone ele não é considerado um modelo de trompete, né? Não vai ser considerado aí um modelo, uma adaptação, vamos colocar. Ele é considerado um instrumento mesmo, porque ele vai ter em vários tamanhos. Você vai ter o Normaphone que é equivalente ao trombone, você vai ter o Normaphone que é equivalente ao trompete, você vai ter o Normaphone que é equivalente ao piccolo, você vai ter o Normaphone que é equivalente ao trombone baixo. Então ele é uma categoria de instrumento pouco conhecida como o off-clyde. E a empresa que vai chegar a fazer esse instrumento que nós vamos falar também não é muito conhecida, que chama-se Julius K-Vert. Essa empresa Julius K-Vert, nós não conhecemos muito da história dela, nem da marca, porque ela se dedica durante a sua história a abastecer o mercado europeu na sua maior parte. Então ela vai abastecer o mercado europeu, alguma coisa vai vir aqui na América do Norte, né? Para nós aqui do Brasil, não, nem na América do Sul. Então, se alguém conhece a empresa, já teve um instrumento na mão, se deve muito mais pelo fato de ter alguém na Europa que trouxe ou a própria pessoa que acabou trazendo. Ela nunca teve um representante aqui que trouxesse essa marca aí, Julius K-Vert. Nós começamos a história através de Johann Baptist K-Vert. Ele vai nascer em 1873 e nós vamos observar durante a trajetória, que eu vou dedicar um capítulo até os membros da família, que eles são extremamente ligados ao ramo da música, principalmente em reparo de instrumentos, manutenção de instrumentos e fabricação de instrumentos. Vai ser vários membros que vão se dedicar a isso. Então eu vou depois dedicar um pouco da história de cada um desses, que vai ser neto, bisneto de Johann Baptist K-Vert, que vão seguir aí praticamente os passos, né? Ele começou, mais ou menos, com 30 anos de idade, isso em 1903, a ser aprendiz de instrumento numa oficina que existia lá na Alemanha, chamado Wissenswendheide. Essa Wissenswendheide, ela ficava na cidade de Kelse, né, no alemão. Ou se você for traduzir na língua alemã, eles vão falar Gräslis, uma coisa assim, né? E ele vai começar a trabalhar como luthier. Ele vai trabalhar em 1908 para a empresa chamada Franz Twan, em Switzerland, que se você for traduzir onde é a Switzerland, atualmente ela seria a República Tcheca, né? E essa região, ela vai ser conhecida nessa região, onde essa Switzerland, onde hoje é a República Tcheca, ela é conhecida como Klingentilter, que nós fomos trazer para o português, significa Vale Sonoro. Porque o que acontece? Nesse lugar aí existiam diversas empresas que fabricavam e faziam reparo em instrumento. Então era uma grande área ali feita por diversos fabricantes musicais. Então nós vamos somar aí, dão números de mais ou menos entre 59 empresas fazendo isso só nessa cidade. E esse número vai variar um pouco, mas em torno disso, entre 1914 até 1938. Então nós podemos dizer que é um vale sonoro realmente. Você vai ter quase 60 empresas durante esse período aí, no mesmo lugar se dedicando ao mesmo ofício, né? Johann, que é o personagem que nós estamos falando, ele teve 4 filhos. Depois nós vamos citar eles mais pra frente, que é Joseph, Richard, Julius e Max. Eu vou dedicar depois um capítulo a eles, que são importantes também, né? E todos eles seguiram os passos do pai na fabricação do instrumento. Todos eles aprenderam a fazer o ofício de reparo do instrumento e seguiram isso durante a vida, né? Com 47 anos de idade, o pai, Johann, né, começou a fabricar clarinetes.
e ele fundou uma empresa chamada Keyvert. Né? Então, se nós formos trazer para o dia atual, essa empresa hoje ela tem um nome até meio comprido, ela chamaria Richard Keyvert Music GmbH Company, um nome bastante extenso, né? Mas a história dela começa aí. E atualmente quem administra essa empresa, ela existe até hoje, é Thomas Keyvert, que é o bisneto de Johann. É muito semelhante ao que acontece hoje na Veril. Eu fui lá entrevistar o Roberto é bisneto do fundador. Isso acontece também nessa empresa. E ela fabrica hoje saxofone, clarinete e flautas transversais. De um ano de 1925 até 1947, essa região aí, ela passou por diversos conflitos. Nós vamos considerar, antes dos eventos mundiais da guerra, ela tem uns conflitos próprios, porque ela passou por diversas tomadas, né, para quem assiste a história, e retomadas assim por diante. Ela chegou a ser a Tchecoslováquia, assim por diante. Em 1914, né, o Julius Keyvert, que ele nasce em 1894 até 1972, que é o filho, ele foi contratado para trabalhar numa empresa chamada FV Kohert Sons. E essa empresa, eles eram um importante fabricante de saxofone da época. E ele trabalhou até ele ser interrompido porque ele foi convocado para participar da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Quando termina a Primeira Grande Guerra Mundial, ele vai retornar ao seu ofício de fabricar de clarinete, mas dessa vez ele vai fabricar para Friedrich Schirmer. Então nós vamos ver que, conforme nós falamos, são 59 empresas que tem ali. Ele deu baixo no serviço para servir a guerra, quando ele volta ele é contratado por outra empresa. Já em 1920, ele começa a montar saxofone na casa dele. Então o que ele vai fazer? Ele conhece muitos dos fabricantes e algumas partes do que ele fabrica é fornecida pela Oscar Adler. É uma outra empresa dessas daí, que nós chamamos de Vale Sonoro, né? Em 1925, ele vai fundar a própria empresa chamada Julius Keyvert Saxofones. Tá? Esses saxofones que ele vai colocar é com PH. E ele tinha uma visão empreendedora muito grande, né? Que até em 1930 ele havia construído uma fábrica de instrumentos musicais em Castleton, que é esse lugar aí no Vale Sonoro. E por que isso chama atenção? Porque nesta época, em 1930, a economia mundial ela estava muito, muito frágil, né? Que nós temos aí a quebra da Bolsa de Valores de 29 nos Estados Unidos, né? Que ela vai culminar nessa grande crise que o mundo inteiro entra. Essa crise demora uns 7 anos, mais ou menos, que ela vai até mais ou menos 1937. Mesmo assim, esse Julius Keyvert tenta expandir os seus negócios. E ele tentava, já nesta época, fazer um negócio mundial, não ser somente europeu. E ele investe cada vez mais, né? Em 1938, essa empresa de Julius Keyvert, ela vai ser a maior fabricante de saxofones da região, superando o grande número de empresas que ali tinha, né? Ele ganha de todos os concorrentes. Ele vai ter mais ou menos aí 150 colaboradores, entre empregados, pessoas que distribuem os instrumentos deles. E ele vai fazer aí mais ou menos por ano 2.024 saxofones que ele vai exportar para mais de 22 países, né? E como eu disse, né, isso não engloba a nossa América, né? País nessa época envolve toda a Europa e uma parte da América do Norte. Nos primeiros anos, ela tinha o intuito de produzir um saxofone com a melhor qualidade possível da época. Ele tinha esse intuito, né? Então ele fabricava todos os acessórios do seu instrumento. Então ele fazia tudo. Ele não trazia nada de fora. Ele fazia os cases, que é as bolsas ou os estojos. Ele fazia as paletas, ele fazia as boquilhas, ele fazia as sapatilhas, ele fazia tudo. Ele não trazia nada de outra empresa, porque ele queria acompanhar a fabricação
do instrumento do começo ao fim, sabendo que ali tinha a melhor qualidade em todos os componentes. E a cidade de Kensington, que fica localizada na fronteira entre a Alemanha e a antiga Tchecoslováquia, praticamente ela vai influenciar diretamente a produção de instrumentos musicais nessa região. Então, o que acontece? Era a principal contribuição, por assim dizer, econômica da região. Então, ela vai influenciar, inclusive, na fabricação de instrumentos alemães, de tão conhecido que ficou essa região, né? E até durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Então nós temos um evento aí muito importante, um evento histórico, que é em 1938 vai ser assinado um acordo de Munique, né? Isso para quem quiser depois dar uma investigada. Ele vai ser um tratado de 29 de setembro de 1938, e essa cidade de Munique na Alemanha, né? Ela vai ser uma das maiores potências da Europa. Então o tratado foi uma conclusão de uma conferência que vai ser organizada por Hitler e os governos na época da Alemanha nazista, né? Então, em setembro de 1938, a cidade ela vai ter uma zona de tensão, praticamente. E ela vai ser uma tensão entre tchecos, que foram expulsos dessa região, né? Em março de 1939, o Hitler ele vai abandonar esse tratado e ele vai desrespeitar, né? E ele vai ocupar todo aquele país lá, não somente essa região aí, vai ser um conflito muito, muito grande. Mas voltando à nossa história, que é o que importa, né? Que é o que nós estamos falando. Então os primeiros sax fabricados pela Kensington, tinham nomes de King e Tony King. São os dois modelos que eles vão ser fabricados. Eles têm chaves até na campana, dividida pelo lado esquerdo e lado direito do instrumento. Então ele não vai ser aquele sax que nós estamos acostumados hoje, onde as chaves elas vão estar num lado só. Ele tinha nos dois lados, né? E ele vai sair na linha de produção com mais ou menos 98 versões desse tipo de modelo, né? Entre as versões você vai ter instrumentos mais básicos, que são mais baratos, sem laqueamento. Você vai ter até os mais caros, que são desenho de campana, banho de ouro e até de perolado, né? Que vai ser os tops de linha. Então eles vão colocar aí mais ou menos 20 variações do sax alto, 22 aliás do sax alto, 20 do sax soprano, 22 do tenor, 24 do barítono e 10 do sax baixo. Ele vai fazer toda a linha aí de sax nesses modelos aí. Então ele vai ter saxofones que vão ser quase que exclusivos dos modelos dele. Você não vai ter outras empresas fabricando aqueles modelos para concorrer diretamente com ele, né? E esse Julius, ele não vai fazer um sax copiando um modelo francês, que era o modelo mais copiado do mundo, né? Nós vemos isso em todas as outras marcas, né? Através da Nagzawa, através de várias outras que nós falamos aqui, que o Selmer francês ele estabelece um padrão de construção de sax que ele depois é imitado por todo mundo. E esse nome francês aí, esse estilo francês, ele passa a ser nominal como French Style, de tão comum que era, se tornou um sax French Style. E ele não vai fazer isso. Ele vai seguir um padrão chamado padrão americano, American Style, indo na contramão de todos os outros. É até interessante isso, que algumas características eles haviam de diferente, né, entre o modelo American Style, que uma das que mais destacam era o calibre ser mais grosso, né? Então ele vai ter alguns modelos, né, que vai carregar o nome de American Kenishes Model. É um nome próprio que ele coloca, misturando um modelo americano com o próprio sobrenome dele, né? Então, o que nós podemos traduzir como modelo americano, né? Que ele vai ser construído como vai ser uma jogada de marketing, porque
ele vai observar que naquela época e naquela região vai ter muitos fabricantes fazendo sax semelhantes. Então ele resolve fazer um sax totalmente diferente até para se destacar dos outros, né? Então ele começa não somente através do acabamento e recursos que o sax tem, mas através do próprio modelo, que era bastante diferente na distribuição das chaves e no calibre do sax também, né? Com o passar do tempo, o que acontece com esse braço da empresa do Júlio, que é administrada por Júlio? Ele vai diminuindo os modelos, porque ele faz muito modelo, conforme nós falamos, ele faz 98 versões, e ele vai diminuindo os mais que são mais vendidos, né? Que ele vai colocar entre praticamente básico, médio e super, como se fosse assim, né? Então ele consegue algumas variações muito interessantes. Então o modelo básico de linha dele, né, é considerado ainda um modelo muito bom, né? E o que acontece após a Segunda Guerra Mundial, acontece um evento nessa empresa. Porque o que acontece com a Tchecoslováquia, que é onde essa região fica localizada, né? Ela vai ser totalmente ocupada pela Alemanha, aí em março de 1939. E o que acontece com essa região aí, esses fabricantes de instrumentos musicais? A maioria dessas empresas, que nós estamos dizendo de 59 empresas, grande maioria, elas vão fechar a fábrica. E as que não fecham, elas são obrigadas a construir equipamentos para a máquina de guerra alemã. Então elas são eles vão produzir vários componentes de aeronáutico, chapa metálica. Não se sabe exatamente o que vai fazer entre todas elas, mas todas elas são obrigadas, as que não fecham as portas, a fabricar esse tipo de armamento para servir na guerra. Esse período ele vai se dar do final de 1938 até mais ou menos 1945. Então nós vamos ter aí praticamente 7 anos onde essas empresas são impedidas de fabricar instrumentos e são obrigadas a fabricar armas de guerra, né? Então o que acontece? Mesmo assim, aparentemente esse braço dessa Julius K-Wert, ele não consta que ele fabricou equipamentos bélicos, né? Ele, apesar de tudo, ele continua fabricando instrumentos musicais. Então o interessante, nós vamos pegar aqui, é que apesar de não constar que ele fez equipamentos bélicos, se eu tivesse que deduzir, eu deduziria que ele fabricou sim equipamentos bélicos para o exército, mas ele também fabricava instrumentos musicais escondidos, né? Eu creio nisso, embora não seja relatado, porque nós sabemos que quando houve a ocupação em vários, eles eram obrigados, não era uma questão de escolha, como acontecia nos Estados Unidos, conforme nós falamos, de várias empresas, onde um braço da empresa era obrigado a fabricar componentes, conforme nós dissemos aí de várias outras empresas que fazem isso, né? O governo nazista ele era totalitário, ele obrigava as empresas a parar e fabricar única e exclusivamente equipamentos para máquinas de guerra. Então, como ele fabrica durante a guerra, creio eu que ele faz isso escondido. Com o final da guerra, que vai acontecer mais ou menos em maio de 1945, os alemães que haviam invadido, né, que estavam morando lá através da invasão, eles são expulsos daquela região da Tchecoslováquia. Então, quando eles são expulsos, e por 7 anos eles estiveram ali trabalhando, né, essa região vai ter uma grande escassez de mão de obra, né? Então, o que acontece? A própria Julius K-Wert, a Kotler e a Huller, que são as principais que se tornam daquela região ali, eles vão se reunir. E eles vão pegar os empregados que existem ali, né, que são especializados na fabricação de instrumentos, essas 3 empresas, eles vão montar uma cooperativa. Então você vai ter uma cooperativa dos fabricantes de instrumentos musicais. E essa cooperativa aí, dada a escassez de mão de obra especializada, ela vai se chamar AMAT. E essa AMAT, ela vai funcionar na instalação de Julius K-Wert.
Então ela vai ser nesta época aí, no pós-guerra, podemos colocar, que a Julius K-Vert, ela vai chamar JKG, que é Julius K-Vert com a cooperativa de fabricantes musicais, né? Vai se fundir praticamente. Então, eles vão ter nós podemos dizer, entre safra, entre montar algumas peças para outros fabricantes e algumas peças próprias, e se dá que eles fizeram muito para a Áustria, né, com o Music Steyrs, né? Então não vai ser praticamente assim a empresa de Julius K-Vert. Eles vão ali praticamente uns ajudar os outros. Então, como todos estavam passando por dificuldades, tanto financeira quanto de mão de obra, eles, em vez de um concorrer contra o outro, existe essa associação nesse lugar, nesse Vale dos Sons, né? E eles vão fazer de tudo ali nesta época, nesse período, né? O que talvez tenha salvado todas essas empresas. Um ano após isso, né, que eles terminaram, que vai ter a ocupação comunista na Tchecoslováquia, que vai acontecer? Essa região aí, ela vai sofrer um processo chamado processo de nacionalização de todas as indústrias, que é algo muito é algo muito comum no socialismo, né? E incluindo essa associação, que é a MAT, que foi criada. Então o que acontece? O Július, que fazia parte dessa comunidade, né, que fazia parte, ele vai embora, ele larga tudo, quando ele vê que ele vai ser estatizado, vamos colocar dessa forma. Então ele larga a Keston, deixa tudo para trás, equipamentos, tudo, larga tudo. Ele vira as costas e vai embora com a sua família. Então, isso vai ser até que em 1948, 100% dessa AMAT ela vai ser controlada pelo governo soviético, que tomou conta dessa região. Então, essa empresa, AMAT, sem o Julius, ela continuou com o logo JKG, e elas começaram continuou com o modelo Tony King, que já tinha, e ela vai manter os mesmos cereais da JK, né, que era a empresa mais forte, eles mantêm, né. Então, nesse período aí que nós temos aí, entre a ocupação do governo soviético, né, é muito difícil, até para quem é especialista, determinar quais saques foram feitos com a participação de Julius K-Vert e quais não foram com as de Julius K-Vert, né? E essa nomenclatura, essa confusão, ela vai se dar até 1955, com o controle soviético nessa região, né? E o irmão de Julius K-Vert, Richard K-Vert, ele continua trabalhando lá nessa empresa, ele não vai embora com a família, ele fica lá até 1949. Né? No final de 1946, o Julius K-Vert e a sua família, eles vão mudar para uma cidade chamada Nauen, na Alemanha. Então, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é montar uma pequena oficina de reparos de instrumentos musicais. Então, essa era tão pequena, essa empresa que ele vai conseguir, porque ele saiu de lá sem nada praticamente, que ele vai conseguir montar isso na cozinha de uma padaria que existia na cidade. Então, existia lá uma padaria, e nessa padaria trabalhavam-se 5 funcionários na padaria, e um espacinho da padaria que ele vai conseguir fazer reparos de instrumento. Ele não tem condições de montar nenhuma empresa, né? Então, ela é chamada de Nova Julius K-Vert. Ela oficialmente vai ser inaugurada, né, embora ele tenha começado um pouco antes, em 19 de janeiro de 1947. Então ele já vai, nessa data de 1947, ele muda para uma oficina maior. Isso, o crescimento dele se dá muito pelo nome que ele carregava, reconhecimento da empresa, né? E ele, quando ele monta essa nova oficina, inaugurando ela oficialmente, ele já consegue colocar 80 pessoas para trabalhar para ele, né? Então, boa parte dos funcionários que vão trabalhar para ele era da antiga empresa dele, que ficava em Kensington, que é nesse Vale dos Sons. Então, vamos colocar dessa forma. Lá o governo tomou conta de tudo, governo comunista, né?
Então ele monta uma nova empresa, muitos dos funcionários ficam sabendo, vem embora para trabalhar para ele. E nesta época aí, que é a segunda, né, o ressurgimento dessa empresa, que ele vai fabricar não somente saxofone, mas ele vai fabricar sax, trompetes e trombone. E além de fazer reparo em instrumentos musicais. Então é nessa época aí que ele começa aí fazer instrumentos de tudo quanto é tipo. Nós podemos deduzir, que, embora oficialmente não tenha colocado, que também ele tenha fabricado um normafon, embora isso vai aparecer depois, né? Então, durante a trajetória desse notável, né, ser, né, Julius Keivert, ele sempre foi auxiliado por um filho dele, que é chamado de Joseph Keivert. Joseph Keivert vai nascer em 1919 e ele vai morrer em 1982. No ano que eu estava nascendo, o filho dele estava falecendo, né? Então ele, assim como seu pai, os dois são excelentes luthier. E eles, Joseph, ele por uma época, ele até assume os negócios da gerência quando a unidade do pai dele ainda estava em Kensington, né? Conforme eles saíram. E depois que eles vêm para cá, ele já está entre os melhores luthiers de toda a Alemanha, né? Os primeiros sax que ele vai fazer nesse novo lugar, que é em Nauer, eles não conseguem a mesma qualidade que eles tinham lá em Kessel. Isso é notável, né? Ele não possuía os mesmos equipamentos, ele não possuía a mesma qualidade de material que possuía naquela versão lá em Kessel. Lá já estava tudo pronto, os melhores equipamentos. Os primeiros sax eles vão fazer, deixam a desejar, né? Então, você tinha sax que tinha chave na campana, como nós vemos hoje. Ele no lado esquerdo ele não consegue fazer. Ele vai fazer chaves de metal sem adorno nenhum, né? Ele chama de tone holes, né? Ou seja, notas do furo diretamente, que vai ser soldada ao instrumento. Então, assim, há um passo gigantesco para trás em termos de qualidade, acabamento, que é muito notável nessa segunda empreitada dele, né? Ele não vai conseguir fazer adornos nas chaves, não vai conseguir moldar, né? Então, eles são a maneira mais simples possível de ser feitos os saxofones, né? Que chama-se de tone holes, que é simplesmente um furo e uma tampa em cima, né? Então, o modelo que era nomeado de New King, né, por exemplo, que existia um entalhe na campana, que havia um adorno, ele vai ser remodelado e o logo de JK Trademark, The Best in the World, foi mantido, ou seja, o melhor do mundo. Embora ele não tenha o mesmo acabamento, ele mantém porque ele ainda acredita que é o melhor sax feito no mundo, né? No começo de 1950, vai ser uma batalha judicial muito grande, que vai acontecer entre a Julius Keivert, que está agora nessa nova cidade, e essa associação que ele deixou em Amate, né? Os dois vão brigar pelo nome Tony King, que se tornou uma marca muito famosa. As duas empresas estavam usando esse nome, né? E a Amate, ela afirmava que ela possuía os direitos legais de usar o nome, né? E que eles eram os sucessores legais na empresa de Kensington. Obviamente que nesta condição nós podemos ver que ele fez de bom grado, doou o nome para essa Amate, mas ele não sabia na época que ela seria tomada pelo governo, né? Então eles usaram isso. Até que em 1955, uma corte judicial da Europa, na cidade de Hague, ela decidiu dar direitos de uso exclusivo do nome Tony King a Julius Keivert. Então ela entende que ele foi o criador da marca, que ele saiu da Amate por forças maiores, né? Então, a partir dessa disputa entre a Julius Keivert e a Amate, ela vai cessar completamente, né, só depois de 5 anos, em 1960, onde todos os recursos que poderiam ser feitos, eles foram esgotados, né? Então, até que depois de 1960,
a Julius Kleinwerk, ela até chega a ajudar a AMAT, né? Ela auxilia porque apesar de tudo, havia pessoas ali, né, que ainda eram amigas dele, que trabalhou junto com ele, tudo. E depois que essa disputa judicial ela chega ao fim, ele até contribui alguma coisa com ela, não sabe-se exatamente o que. Até que no ano de 1962, Julius Kleinwerk vai falecer, vai morrer com 61 anos de idade na cidade de Nauer, e ele vai deixar um grande legado, pode-se dizer, tanto em determinação, empreendedorismo e tudo, e quem assume naturalmente a empresa é o seu filho Joseph, além de ser o descendente legal, ele possuía as mesmas qualidades do pai, né? Essa empresa Julius Kleinwerk, ela foi tida como uma empresa de fabricar stencils, né? Ela é conhecida muito por fabricar stencils, né? Então o stencils era um nome dado quando a empresa ela é contratada para fabricar saques por uma outra empresa, né? Então, o que acontece? Esse movimento de stencil ele vai ser iniciado em 1915, que é um grande movimento que praticamente é o país que mais dá a oportunidade aos stencils, né? Que é os Estados Unidos, que nós vemos aí, e que seria, stencil nada mais é do que o esqueleto do sax. Ou seja, eu não fabrico o esqueleto, eu recebo o esqueleto do sax e eu coloco ali minhas chaves e meu logotipo. Então, durante toda essa trajetória dessa empresa aí, ela vai fazer stencils para várias empresas, principalmente para os Estados Unidos, porque ela possuía o padrão norte-americano já, né? Então, como ele possuía um interesse, Júlio, no começo de produzir os seus saques a nível mundial, muito a exemplo do que acontece com a Summer francesa, né? Ele é um dos primeiros da região a dar um passo no segmento de stencils, né? E ele vai dar isso em 1949. Ele começou a fabricar corpos, que é a parte do esqueleto, para a empresa Padofner e a Yorka, né? E existia uma boa relação, você sabe, entre a Julius Kleinwerk e a Selmer, né? Há especulação de que a Selmer usou os stencils dessa empresa, da Julius Kleinwerk, em algumas séries, né? Não se sabe exatamente quais foram, né? Até que em 1965 ela vai fabricar um stencil que ficou muito famoso, chamado de H-Kof. Então, que vai ser dado ao presidente Armstrong, né? E eles vão assinar um contrato entre a Rebel e a Joseph Kleinwerk, que é um contrato de fidelidade, onde ela produziria os saques para a empresa chamada Armstrong até 1987. Então nós podemos ver que praticamente a linha Armstrong todinha que eram produzidas, elas tinham os stencils da empresa Kleinwerk, que é uma marca muito, muito forte, né? Até quando eu li isso aqui eu me deu uma certa espanto, né? Por saber que todos os stencils eram exclusivamente da Kleinwerk, que foi do filho que assinou que ele vai assinar essa participação, né? Agora falando exclusivamente do nosso instrumento que foi feito por essa empresa. E essa empresa Julius Kleinwerk, quando ela é conhecida e reconhecida no mundo, onde ela produz sax e ela possui qualidades e tudo, ela fabricou trompetes e trombone. Isso aconteceu no ano de 1955, com mais força, né? Que eles vão conseguir fazer trompete, trombone, corno, flugelhorn, toda a linha. E em 1958 eles vão fazer um catálogo em inglês para atingir o mercado norte-americano. E esses modelos eles já eram chamados de Deluxe, Tony King e Super Deluxe, envolvendo todos esses instrumentos.
Até que na década de 1960, ela manteve os modelos que estão lá atrás de 1950. Em 1970, o foco da empresa em trombones e trompetes, ela vai diminuir. Mas ela ainda vai produzir alguns instrumentos em menor escala, né? Então você vai ter um músico chamado Jeffrey Cote, da banda Rock Joy Unlimited, e o músico Roger Reidman, que eles vão usar os instrumentos, usando os trompetes, né, da Keyvert, e praticamente eles vão ser os únicos, né? Então os modelos aí chamados de trompete Tony King, Lux 2000, Super Lux 2000, eles hoje são considerados instrumentos de colecionador. Então, se você tiver um instrumento da Keyvert, principalmente trompete, é necessário levar para um avaliador, porque ele não possui nem tabela de preço, dado ao pouco tempo que a empresa fez esse instrumento, a qualidade que tem neles, né? Então, eles vão depois disso se dedicar a componentes como flauta, tudo, né? E a partir de 1970, ela colocou praticamente a produção de saxofone como a primeira linha dela. Até que em 1982, como nós falamos, o Julius, o filho de Julius, que é o Joseph, ele morre. E a sua filha Cristina, e um filho mais velho dela chamado Gerald, ele vai assumir o controle da empresa após a morte, né? E eles, depois disso, muitos dos irmãos que estavam ali na família se juntam, formam um conglomerado familiar para poder direcionar a empresa. Em 1989, a empresa ela vai ser adquirida pela Busse Yankees. Então ela vai se tornar praticamente uma divisão dessa empresa. E nesse ano foi introduzido no mercado o modelo SX90, né? Então, nessa época começa, como toda empresa, a fase capitalista. Eles vão contratar os músicos do jazz como Bertrand Marsalis, Colter Pine, Amy Watts, Don Vine e vários outros para poder fazer um relançamento dessa marca. Ela passa a ser considerada muito mais como JK, essa empresa, a sigla JK, muito mais conhecida do que Julius Keyvert. Eles vão contratar um saxofonista chamado Peter Ponzol para consultar, atualizar, reformar toda a linha. Então aí torna-se o sax moderno que nós conhecemos hoje. Então eles vão conhecer vai ser conhecido como modelo Peter Ponzol, ou Ponzol, né? E até que a empresa ela vai praticamente ser vendida, a partir do momento que ela é vendida para a Bolsa Yankees. Dois netos ainda de Julius Keyvert, Gerald e Johansen, continuam trabalhando na JK mesmo após ela ser vendida. Até em 2007. Aí, em 2007, Gerald e Julius eles vão deixar a companhia. Em 1996, eles vão fazer um sax tenor, que vai receber um prêmio da revista, né? Que é especializado em música da Alemanha, vai ser considerado o instrumento de sopro preferido. Só que assim, eu não me tenho muito a esses dados, porque quando começa esta implementação capitalista, muitos dos prêmios, assim, eles chegam a ser duvidosos, há um interesse, né? Eles vão, em 1997, eles vão inaugurar uma nova seção da Keyvert, chamada International Association of Jazz Educators, em Atlanta, na Geórgia, né? Ela foi representada pelo músico Michael Smith, que é uma escola. Em 2003 ela vai passar a entregar o Music Group, é um conglomerado de empresas ligadas à fabricação de instrumentos e acessórios musicais. Em 2006 o Music Group ela é dissolvida de novo e a Schulte e Keyvert vai ser criada. Em março de 2010 as empresas vão se separar novamente. Então, quer dizer, aí você vê uma puxa lá da cá, de certa forma, né? Até que em agosto de 2003, a Julius Keyvert ela vai ser adquirida pelo grupo Buffet Grampon. Em 2010, o Buffet Grampon se tornou o Buffet Grampon Group, que já se tornou de novo. E ela vai se tornar uma divisão praticamente do grupo Buffet Grampon. Ela vai fabricar um instrumento em Manufacture e Alemanha. O nome eu coloquei Manufacture porque o nome é Marke Kitchen, eu não sei produzir exatamente o nome da cidade, que é tão complicado.
e vai basicamente produzir acessórios para todo mundo. Ela vai distribuir para países como Estados Unidos, Japão, Europa e Taiwan. Então, praticamente esse braço o que ela fazia através dos stencils lá atrás, vai virar através de um equipamento que eles vão mandar, né? Uma curiosidade, né, que nós temos aí. Os instrumentos que são gravura com glassinges na campana, que foram feitos pela Julius Keivert, que ele deixou, são os instrumentos feitos até 1945. E esse glassinges é com G. A partir disso, ele vai fazer Crescent com K, porque ele vai determinar o K como os instrumentos feitos no movimento pós-guerra, né? Que eles vão ser fabricados tanto pela Julius Keivert como pela própria Amati, né? O Tony King 3000, que é um trompete que foi fabricado pela Julius Keivert, com o formato de saxofone, que é isso que nós falamos, que é o cormaphone, ele foi inventado pelo Richard Oscar Weber. E ele foi inventado no ano de 1900. E ele vai ser produzido até 1935. Só que esse Tony King 3000, que é na verdade um nomafone, né? Ele era muito estranho, né? Porque não somente o formato dele era de um sax, mas ele não era muito competente para você tocar ele com muita agilidade, pode-se dizer. Então, ele vai ser feito apenas 100 unidades, né? Então, entre 1982 até 1986, né? Pode-se dizer. Então, quem tem um instrumento desse, na verdade, tem uma joia, né? Não tem nenhum valor para se dizer, mais ou menos. A empresa de clarinete que vai ser montada pelo pai de Julius, o Johann, que é lá atrás, em 1920, na Tchecoslováquia, ela existe até hoje. E ela, originalmente, ela é chamada de Keivert, né? E hoje ela chama-se Richard Keivert Music GmbH Company, que nós falamos lá atrás. Essa foi a primeira do pai dele, né? Richard, que é um dos seus filhos, vai assumir a empresa em 1945, enquanto ele trabalhava para a Amati, que foi onde Julius Keivert saiu. Até que em 1951, assim como várias outras empresas, né, em Custom, ela foi nacionalizada e a parte do braço dessa família vai mudar para Rheinhauser, onde ela monta uma nova oficina de flautas e clarinete. Em 1972, o filho de Richard, que é o outro, que é esse daí que nós falamos, Adolf Erik Keivert, eles vão assumir uma companhia em 1990, Thomas Keivert, fabricando instrumento. Eles vão... O que é interessante, né, que apesar de ser 1990, elas vão ser especializadas em computação. E eles entram com uma precisão, o que é muito comum hoje, né? Máquina de precisão, cortes e tal, eles apresentam isso como uma novidade já em 1990. Max Keivert. Max Keivert é o irmão mais novo de Julius Keivert. Ele vai nascer em 1898. E ele, assim como nós falamos, todos os filhos, ele aprendeu, né, com o pai em Kensington. E ele vai aprimorar a sua profissão. E ele vai ser conhecido como o Sr. Frank Twan. E alguns anos depois, ele começou a trabalhar em casa, assim como o próprio irmão faz. E ele acaba fazendo finalização dos instrumentos da Oscar Adler. Então, a empresa dele, na casa dele, ele faz os acabamentos dessa empresa. Em 1923, ele vai ser responsável por uma divisão de saxofone da empresa FX Rotler em Castleton. Alguns anos depois, ele já vai possuir seu próprio negócio e vai fornecer saxofone para Oscar Adler. Então, praticamente, começou fazendo acabamento, depois ele vai fornecer, como se nós dissemos, stencil, né? Tem um historiador alemão chamado Auer Lewicki, que ele diz que Max Castleton ele vai fabricar seus instrumentos com a marca Trademarks, que também acompanhava as palavras Puro Tone Trademarks em seu saxofone. E ele vai ser característico por usar
como é que fala, a campana ser maior, né? Isso que é identificado nesses modelos que é feito nele. Após a Segunda Guerra Mundial, Max, que é o irmão mais novo, ele vai mudar para o oeste da Alemanha. E lá ele vai trabalhar para uma empresa chamada Horner Music Instruments. E essa empresa fica na cidade de Trossinger. E nesse período ele vai ajudar a desenvolver os instrumentos da Horner President. E ele vai ser responsável pelo departamento de saxofone da empresa. Ele assume em 1949 até ele se aposentar em 1967. Gerald Julius Keivert. Ele é bisneto do fundador da Johann, né? Que é neto de Julius e é filho de Joseph. Gerhard Keivert, ele vai ser responsável pela Julius Keivert. Desde que o pai dele faleceu em 1982, que nós falamos que é o Joseph, e ele vai dirigir essa empresa até 2007. Então ele vai ser notável praticamente a empresa por voltar às origens, né? Que é lá atrás de Julius Keivert. E depois que ele largou a empresa, que ela foi vendida, ele monta uma pequena oficina em Nauer, na Alemanha, e ele vai trabalhar com os saxofones próprios, ele vai reparar saxofones, ele vai construir saxofones, e essa empresa que ele vai construir lá depois que a empresa do pai foi vendida, ela vai ser conhecida pela sigla de GK, que é Gerald Keivert. Então ele vai ser praticamente com o stout de mais de 40 anos, né, de fabricação de instrumento, pela JK, que era do seu pai e do seu avô, né? E ele desenvolveu alguns implementos para sax tenor, para sax alto, né? Chamado de New Tone King. Aquela marca Tone King foi brigada lá atrás. Ele usa o nome de New Tone King, que é o nome que é usado pela Castleton, lá, né, a cidade, pela AMAT, que é a associação, né? Que é tudo. Então ele recebeu alguns serviços, inclusive tanto da AMAT quanto da empresa do JK, para inclusive ser finalizados na sua oficina, na sua casa. Ele vai falecer em 2012, né, com 67 anos de idade. E ela vai ser assumida pelo seu filho de novo, que é Christopher Keivert. E essa empresa aí, que é desse bisneto, ela existe até hoje. E ela fabrica os saxofones desenvolvidos pela Gerhard. Então é uma história muito, muito interessante. Ela tem vários braços, vários implementos. Todos os filhos aprenderam, todos os filhos da primeira geração, eles abrem a sua empresa, abrem o seu próprio negócio, eles fazem trabalho no ramo da música e muitos deles existem até o dia de hoje. Beleza? Vou colocar aqui algumas fotos desse instrumento que nós falamos, do Normaphone, né? Para a gente se situar no que nós estamos dizendo. E desejo a todos nós aí, né, uma excelente semana. Fiquem com Deus.